Nesta apresentação, vamos conhecer um pouco mais sobre o cronômetro digital ZB30, suas principais funções, características técnicas e algumas recomendações técnicas de utilização. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o cronômetro ZB30 USB. O cronômetro ZB30 ele é um equipamento importantíssimo para experimentos na área de mecânica, pois ele permite a medição de tempo em diferentes experimentos. Então podemos fazer a medição de tempo utilizando ele no trilho de ar, por exemplo, que é um dos nossos equipamentos. Podemos também utilizar ele no cinemática dinâmica, máquina de Atwood, queda livre, força centrípeta, em experimentos de MHS com mola e massas aferidas. Podemos fazer medição também de pêndulo, no viscosímetro, para medição do tempo de queda de esfera em líquidos. Então é um equipamento bem versátil e bastante utilizado em mecânica. Podemos também utilizá-lo no lançador de projéteis para medir velocidade inicial de lançamento, no conjunto de mecânica dos sólidos. Então ele é um equipamento bastante versátil e utilizado nessa área de mecânica. Vamos falar um pouco sobre as características dele, o que ele possui, o que ele permite fazer. Nessa parte aqui vamos apresentar do que ele é composto e algumas configurações, algumas questões técnicas, especificações técnicas dele. Na sequência vamos apresentar uma série de vídeos com as configurações e utilização de cada uma das funções que ele possui. O cronômetro ele é dotado de um display LCD com 2 linhas e 16 colunas com iluminação. Ele possui uma resolução de 1 microsegundo, 5 entradas digitais para conexão de 5 sensores fotoelétricos PGS D10. Ele possui uma conexão de saída polarizada para a bobina, então podemos controlar a tensão que aplicamos em um eletroímã. Possui memória para armazenamento das medidas para cada uma das funções, um botão de liga e desliga. Temos também o controle da bobina através de um botão de retenção momentâneo para disparar a retenção e disparo da bobina. Então esse botão, essa função permite que seja feita a utilização da bobina sem a necessidade de medição de tempo e também o teste da própria bobina. Proteção contra curto-circuito. Ele é alimentado com uma fonte chaveada DC 12 volts por 2 amperes. Possui um painel de policarbonato para proteção do LCD e apresentação das informações das teclas. E também possui teclas tipo táctil, de alta durabilidade. Ele é montado num gabinete metálico, possui uma função importante que é o sistema de detecção e teste dos sensores. Então, uma vez conectados os sensores, é possível testar o funcionamento de cada um deles e também descobrir qual sensor que você está utilizando. Às vezes você monta os 5 sensores com todos os cabos ali e não consegue identificar qual que é qual. Basta ligar o cronômetro e interromper o sensor com a mão. Você já vai ter a indicação em qual porta que aquele sensor que você está testando está ligado, para você poder ordenar corretamente no equipamento de acordo com as portas que os sensores estão conectados. Ele possui também uma conexão USB para utilização de um software de coleta de dados para transmissão para um computador e posterior tratamento através de um Excel ou algum programa de planilha eletrônica. Esse software é gratuito, está na página do produto no nosso site. Então basta acessar o site e baixar o software e fazer a instalação no computador. E ele possui 3 funções configuráveis para medição de diferentes experimentos. Então nós temos a função 1, que é para MRU, mais utilizada para MRU e MRUV, onde nós temos a medição de tempos utilizando os sensores e diferentes formas de disparo do cronômetro. Então podemos disparar através do botão Start, do sensor 1 ou da bobina, da chave, desculpa, uma chave externa. Temos a função 2, que é usada em colisões,
Então, medimos o tempo antes e depois das colisões, também de duas formas diferentes, que vamos explicar no vídeo. E a função 3, que é para medição utilizando a rodana arraiada ou mesmo a régua com janelas, pulsos, número de interrupções definidas no sensor e também para a medição de tempo de período de oscilação de pêndulos. Então esse é o sensor o cronômetro AZB30. Agora vamos apresentar os vídeos explicando cada uma das telas e das funções do cronômetro. Agora vamos apresentar a tela inicial do cronômetro. Nesta tela podemos verificar algumas informações, como quantos sensores estão conectados, realizar os testes dos sensores, se o cronômetro está conectado a um computador para transferência de dados. Também podemos configurar a tensão da bobina que será aplicada na bobina nos experimentos que serão utilizados nas outras funções, bem como testar a bobina no seu funcionamento, caso seja necessário. Então, na tela inicial, ao ligarmos a tela inicial, apresentará algumas informações de hardware e software. Essas informações servem para a manutenção do cronômetro em caso de defeito. Assim podemos rastrear qual que é a versão que está com o cliente. Agora aqui na tela inicial temos algumas informações. STB significa que estamos na tela de standby, a tela inicial do cronômetro. A informação de sensores que estão conectados. Nós temos também este coração que fica piscando, mostrando que o hardware está em funcionamento, que está tudo em perfeitas condições para o funcionamento do cronômetro. A tensão na bobina, que será usada nos experimentos e nas funções F1, F2 e F3. E aqui a bobina, se ela está desligada ou ligada. Então nós podemos fazer ligar e desligar a bobina nessa tela inicial. E essa possibilidade de ligar e desligar a bobina pode ser utilizada em experimentos sem a medição de tempo, apenas algum experimento que precisa segurar alguma coisa utilizando a bobina, podemos usar o cronômetro para isso. Então agora vamos fazer um teste da bobina, clicando no botão Start. Então nós podemos ligar e desligar. E na sequência vamos fazer a configuração da tensão. Então aqui ligamos e desligamos a bobina, clicando no botão Start. Para acessar qualquer configuração de qualquer função, seguramos por 2 segundos a tecla Setup. Para ajustar a tensão na bobina, clicamos novamente em Setup para diminuir ou aumentar na tecla Start. E então clicamos no botão Func para gravar. Esse procedimento ele é igual em quase todos as funções. Agora vamos conectar os sensores. Então, ao conectar os sensores, o cronômetro já reconhece os sensores que estão conectados. Agora vamos fazer um teste dos sensores. Ao interromper o sensor, o cronômetro informa o número do sensor, qual porta que ele está, então se é o sensor 1, 2, 3, 4 e 5, e com um ponto de exclamação. Isso significa que o sensor está funcionando. Então, para ter certeza se um sensor está funcionando, basta fazer esse teste. Passar a mão um objeto na frente do sensor e verificar se é apresentada a informação na tela inicial do cronômetro. Essa função de teste ela é importante também quando queremos encontrar o sensor que estamos trabalhando. Às vezes os sensores ficam todos juntos, os cabos estão enrolados um no outro e você não sabe qual que é o sensor, em que porta que ele está conectada, basta passar o dedo, você já sabe qual que é o sensor que você está testando, para você poder ordenar ele corretamente na sequência para fazer a medição dos tempos. Então aqui vamos continuar com os testes.
sensor 3, sensor 4, sensor 5. Então todos estão funcionando. Agora uma informação importante, nós vamos desconectar o sensor 1. Notem que os sensores todos estavam mostrando 5, foi para 0. Por que isso? Porque nós precisamos que o sensor 1 esteja conectado para que o cronômetro funcione. Sem o sensor 1 ele não funciona, nem o 2, 3, o 4 e o 5. Caso a porta número 1 tenha defeito, então conectamos um sensor, desligamos, conectamos um segundo sensor, também verificamos que ele não funciona, então já podemos descartar com a conexão de 2 ou 3 sensores de que o defeito não é no sensor, e sim na porta 1 do cronômetro. Então você, caso encontre esse problema, vai ter que fazer o envio para a manutenção do aparelho. Caso ele reconheça o sensor 1, faz o teste. Se você quiser descobrir se os sensores estão em perfeito funcionamento, basta conectar na porta 2 e fazer o teste, porta 3, 4, ou mesmo testar todos na porta 1, se você tem certeza que a porta 1 está funcionando. Então vamos conectar novamente, vai aparecer 5 sensores. Pronto. Então é necessário que a porta 1 esteja conectada. Agora vamos conectar ao USB. Ao conectar ao USB, aparece um U piscando, informando que o cronômetro foi conectado a um computador e que está funcionando para a transmissão de dados. Então, recapitulando essa função da tela inicial. A tela inicial serve para configurar a tensão na bobina que será utilizada nos outros experimentos. Também podemos testar a bobina ou utilizar a bobina em experimentos que não meçam o tempo. E também podemos verificar o funcionamento dos sensores antes da realização dos experimentos. Agora vamos conhecer um pouco sobre a função 1. A função 1 ela funciona disparando a contagem de tempo de diferentes formas e a medição do tempo é feita com objetos passando na frente do sensor. O que muda é como a forma de disparo do cronômetro, da contagem de tempo. Então agora vamos verificar como que procede todas as configurações de cada uma das formas de disparo e como que acessamos a memória e utilizamos essa função. Ela é utilizada muito nos experimentos de MRU e de MRUV. Então, para fazer o acessar a função, clicamos uma vez na tecla Func. Então, estamos na função 1. Por padrão de fábrica, a função já vem para disparo por botão, que seria o botão Start. Então, nós podemos disparar, são 3 formas de disparo, pelo botão Start, podemos disparar também pelo sensor 1, a contagem de tempo, então a contagem de tempo iniciará quando algum objeto passar pelo sensor 1, e também podemos disparar por uma chave externa que é acionada através da entrada da bobina. Então conectamos essa chave externa, normalmente fechada, quando ela abrir vai disparar a contagem. Então essas 3 possibilidades serão demonstradas a partir de agora. Então para fazer a configuração dessa função, é o mesmo procedimento da configuração da tensão na bobina. Seguramos por 2 segundos e entramos no modo de configuração e clicamos na própria tecla Setup para trocar. Então, disparo por sensor, disparo por chave, disparo por botão. Vamos iniciar pelo disparo por botão. Então, clicamos na tecla Func, ele grava a configuração. Clicamos na tecla Start. Ele dispara o cronômetro. Vamos retornar um pouco o vídeo aqui para observarmos como que é feito o disparo do cronômetro. Então aqui, quando já estamos com o cronômetro em funcionamento, ao clicar no cronômetro vai acender um asterisco que fica piscando. Quando o asterisco fica piscando, significa que o cronômetro entrou no modo de contagem, mas ainda não está fazendo a coleta de tempos. Esse modo de contagem, ele serve para podermos ajustar o equipamento.
Então, se você vai utilizar, por exemplo, o disparo pelo botão, então está energizando a bobina, e você vai conectar alguma coisa, um carro que precisa ser fixo na bobina, que vai ser solto pela bobina, o disparo vai soltar o carro pela bobina e já vai iniciar a contagem. Esse período que o asterisco fica piscando é para que que o usuário possa fazer isso. Então, uma vez preparado, o carro já está fixo com o eletroímã segurando o carro, aí sim você vai liberar a contagem e o asterisco não vai mais piscar. Então, vamos observar. Então, ali ele já agora já está fazendo a medida do tempo, passando um objeto na frente dos sensores. Para sair do modo, clicamos no botão Start, o M começa a piscar, que significa que tem dados na memória. Vamos acessar os dados na memória clicando em Main. Então, tempo 1, tempo 2, 3, 4 e 5. Então, esse foi o modo de contagem de tempo disparando pelo botão Start. Então, normalmente fazemos essa utilização para experimentos de MRUV, onde queremos já medir o tempo com velocidade inicial zero. Então, o objeto vai partir preso do eletroímã. A partir do momento que o eletroímã soltar o objeto, ele já vai iniciar a contagem de tempo. Agora nós vamos fazer o segundo modo aqui que será apresentado, que será o modo pela chave, normalmente fechada. Então fazemos a configuração, clicamos aqui no modo de contagem de tempo, ele já está piscando, enquanto está piscando estamos fazendo a preparação da chave que está fechada. Vamos clicar no Start, vai entrar no modo de contagem para contar o tempo e abrimos a chave. Começa a contagem de tempo e o tempo é parado pelos sensores. Novamente, para acessar a memória, clicamos em Start, o M começa a piscar, clicamos em Memória e acessamos os dados da memória. O último modo é o modo de disparo pelo sensor. Então vamos configurar aqui para disparar pelo sensor. Notem que tínhamos 5 marcado no cronômetro anteriormente. Agora temos NM4. O que significa NM? NM é o número de medidas. Antes podíamos medir 5 porque a primeira medida era da bobina ou da chave ao primeiro sensor, depois o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Isso dá 5 medidas. Agora nós vamos utilizar o primeiro sensor para o disparo do cronômetro. Então nós não temos mais uma das medidas. Então vai ser a medida entre o primeiro e o segundo e assim por diante. Então nós só vamos ter 4 medidas, sendo que o primeiro sensor é o que dispara a contagem de tempo. Então vamos observar como isso acontece. Então aqui clicamos em Start, entrou no modo de contagem, novamente em Start, pronto. Ele vai esperar alguma coisa passar na frente do sensor 1, disparou o cronômetro e agora vai parando os tempos na sequência com os outros sensores. Mesma coisa para acessar a memória, vamos clicar em Start, M, isso, e os tempos estão na memória. Então, recapitulando, a função 1 é utilizada em MRU e MRUV. Podemos fazer o disparo do cronômetro da contagem de tempo de 3 formas diferentes. Pelo botão Start, podemos fazer também pela chave externa que é ligada na entrada da bobina, através de uma chave normalmente fechada, e também podemos disparar através do sensor 1. Aqui fizemos o experimento com 5 sensores, mas poderia ter apenas 2 sensores, então teríamos a medida apenas de um intervalo de tempo ou de 2 intervalos de tempo, no caso, quando o disparo é feito pela chave ou pela bobina. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a função 2. A função 2 ela é utilizada normalmente em experimentos de colisões, tanto no equipamento do trilho de ar quanto no equipamento de cinemática e dinâmica. Ele permite realizar o experimento, a coleta de tempo de duas formas diferentes, utilizando uma chapa de metal com 100 milímetros. São duas chapas, vão cada uma em um dos carros. Então, podemos medir o tempo antes e depois do choque. Então, essa forma ele vai medir o tempo que a chapa de metal
interrompe o sensor, durante o tempo que ela estiver passando pelo sensor, nós teremos a medida do tempo. Então o carro bate no segundo carro, ou se o choque é elástico ou inelástico, o segundo carro vai passar pelo sensor e vai medir o tempo depois da colisão, utilizando essa chapa de metal também, com um ΔX definido que é de 100 milímetros, no caso 10 centímetros ali a chapa de metal. Então essa é a primeira forma. A segunda forma é dispor os sensores com 10 centímetros de distância cada um, utilizando 4 sensores. Então podemos medir o tempo entre o sensor 1 e o sensor 2, antes do choque, e depois o sensor 3 e o sensor 4, medindo também o tempo depois do choque, então com 4 sensores. Essas são as formas de medida para a função 2. Então vamos observar como que fazemos as configurações e como que isso ocorre utilizando aqui os sensores. Então aqui nós vamos fazer a configuração. Então nós temos duas possibilidades, barra e sensor. Vamos começar pela barra, no caso pela chapa de metal. Então aqui configuramos pela chapa. Então aqui número de medidas 2. Então aqui vamos interromper o sensor 1 e agora interrompemos o sensor 2. Pronto, temos a medida do tempo que ficou interrompido o sensor 1 e o tempo que ficou interrompido o sensor 2. Agora vamos fazer a medida utilizando os sensores 1 e 2, 3 e 4. Então aqui com os sensores, o sensor 1 dispara a medida para a medida do primeiro tempo e para no segundo. Então aqui temos a medida já do primeiro tempo e depois disparamos no terceiro e paramos no 4. Pronto, temos a medida antes e depois do choque. Então a medida 1 e a medida 2 usando o sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Esta é a função 2. Então, recapitulando a função 2, ela serve para medida de tempo em experimentos de colisões, tanto no trilho de ar quanto no kit de cinemática e dinâmica. Então, podemos medir de duas formas diferentes, utilizando dois sensores, sendo que, desta forma, utilizando dois sensores, nós vamos utilizar a medida de tempo que fica interrompido o sensor 1 e a medida de tempo que fica interrompido o sensor 2, utilizando uma chapa de metal, um objeto que tem um tamanho definido. E a outra forma é utilizando 4 sensores, colocando eles a distâncias iguais. Então, disparamos no sensor 1 e paramos o tempo no sensor 2, para a medida antes da colisão, e depois da colisão podemos disparar o cronômetro no sensor 3 e parar no sensor 4. Então, teremos o tempo antes e depois da colisão utilizando 4 sensores. Agora vamos apresentar a função 3. A função 3 é utilizada quando queremos medir várias interrupções no sensor 1, utilizando réguas com janelas, a roldana raiada ou discos raiados. Essa forma de medida ela permite que possamos medir várias medidas rapidamente. Então, no caso trilho de ar, cinemática e dinâmica, onde utilizamos a régua com janelas, ou mesmo no queda livre, que fornecemos nos equipamentos uma régua com 10 aberturas, então podemos medir 10 intervalos de tempo com uma régua de 20 centímetros e as distâncias são iguais, então nós temos ali 20 milímetros de distância de ΔX para cada interrupção, então temos o tempo para cada distância de 20 milímetros, então é uma medição bastante rápida que pode ser feita utilizando a régua. Na roldana raiada a mesma coisa, a roldana vai girar e nós vamos ter várias interrupções no sensor, porque ela é provida de raios, né? Então a gente tem várias medidas também de tempo com distâncias pré-definidas que a roldana nos fornece. No força centrípeta também temos um disco raiado com distâncias pré-definidas que permitem a medição do tempo em experimentos de rotações. E por último temos a possibilidade de medir período de oscilação de pêndulos e também de sistemas massa-mola, né, em movimento harmônico simples. Então essa função é bem versátil para esse tipo de medida. Várias interrupções no sensor 1 com distâncias definidas e também para pêndulo e MHS.
Agora vamos assistir aqui as 3 formas de configuração e funcionamento das 3 formas de medida. Então, para acessar a função, clicamos 3 vezes no botão Func. Então, já temos aqui medida de pulso, então, para utilização com as réguas. Aqui vamos acessar a configuração, então, movimento circular e pêndulo, que são as 3 formas de medida. E o número de pulsos. Para acessar o número de pulsos, clicamos em Start, o cursor muda de posição e aí podemos configurar quantos pulsos queremos, até 30 pulsos. Então, se segurarmos o botão, ele gira mais rápido o contador. Ou podemos ir de 1 em 1. Então, nós vamos configurar para 10 pulsos no sensor 1. Então, iniciamos a contagem. Vamos fazer 10 interrupções no sensor 1. Pronto, a medida está feita. Acessamos a memória, podemos ver o tempo de cada interrupção. Então, com uma régua janelada, teríamos o tempo de cada entre uma janela e outra. Agora aqui vamos para o modo movimento circular, é a mesma forma de medida do pulso, mas a gente didaticamente preferimos separar para ficar mais fácil de identificar quando estamos usando em movimento rotacional ou no movimento retilíneo. Então aqui nós temos 10 medidas de tempo também. Aqui seria num disco raiado, por exemplo. E por último, nós vamos configurar para a medida de pêndulo. Então aqui nós vamos medir o período de oscilação de um pêndulo. Então preparamos o cronômetro para o pêndulo passar na frente do sensor. Então aqui o pêndulo está passando na frente do sensor. Então medimos aqui 10 períodos de oscilação. Não são 10 pulsos, é 10 períodos. É um pouco diferente a forma de medida. Aqui temos as medidas na memória. Essa é a função 3. Então, recapitulando, ela é a função que nós vamos utilizar quando queremos medir várias interrupções no sensor 1, utilizando os acessórios como rodanas raiadas, discos raiados, réguas com janelas, e também podemos utilizar essa função para a medição de pêndulos e sistemas massa-mola com movimento harmônico simples.